Dia 17, uma luz na escuridão. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, verso 5. Em sua transmissão de Natal de 1939 para a nação britânica, o rei George VI leu o preâmbulo de um poema de Min Louise Haskins, que diz assim: Eu disse ao homem que estava junto ao portão de entrada do ano: dê-me luz para que eu caminhe em segurança rumo ao desconhecido. E ele respondeu: vá para a escuridão e coloque sua mão na mão de Deus. Isso será para você melhor que a luz e mais seguro que um caminho conhecido. Embora essas palavras tenham sido, obviamente, e particularmente significativas para o rei e seus súditos em meio a uma guerra crescente com a Alemanha, elas encontrarão eco nos corações e mentes de homens e mulheres de hoje, pois vivemos em uma época de grande incerteza e ansiedade. E é quando consideramos a escuridão deste mundo que estamos mais prontos para celebrar a mensagem central da época do Natal. A verdadeira luz veio ao mundo, o texto de João que nós lemos, João capítulo 1, verso 9 também. E a luz não é uma filosofia, não é uma ideologia política, não é um sentimento ou um conceito. A luz é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus veio para iluminar nosso caminho, nos guiando para fora de um mundo de morte e para uma vida com Ele. Jesus é a luz pela qual podemos enxergar muito melhor do que por meio de qualquer outra luz que este mundo possa oferecer. Ou, para usar a metáfora de Haskins, ele é a mão de Deus estendida a nós. Como então podemos viver pela sua luz em um mundo de escuridão? Não é normal que ladrões gritem no meio da escuridão do quintal: com licença, você poderia ligar as luzes? Estou tentando roubar a sua casa. Eles são ladrões, eles fazem seu trabalho no escuro. A pior coisa que pode acontecer a eles seria as luzes se acenderem e revelá-los. Da mesma forma, a Bíblia diz que longe de Cristo estamos nas trevas. Não podemos ver a verdade, não podemos discernir o que é bom, não podemos ver o pecado como ele é, nem resistir a fazer o que é errado. O fato é que nossa sociedade está tão acostumada à escuridão que muitas vezes nem percebemos que as luzes estão apagadas. Como escreveu C.S. Lewis, o grande mal é frequentemente concebido e ordenado em escritórios limpos, acarpetados, aquecidos e bem iluminados por homens discretos, de colarinho branco, unhas cortadas e rostos bem barbeados, que não precisam levantar a voz. Se formos capazes de ver a escuridão, perceberemos que ela não está presente apenas nas coisas obviamente ruins que acontecem. Ela está dentro dos nossos corações. É a disposição natural que diz: eu mando na minha própria vida. E está profundamente enraizada em todos, mesmo nas pessoas mais honestas. No primeiro Natal, quando a luz veio e brilhou em um mundo em trevas, ficou claro o quão escuras as coisas estavam. Herodes odiava a ideia de ter um rei sobre ele porque queria estar no trono. Por isso matou crianças para resistir a Jesus. Mais tarde, nos evangelhos, os fariseus rejeitaram o Messias porque eles tinham sua própria maneira de garantir a salvação e então mataram o próprio Jesus. E 2000 anos depois, ainda querendo ter a palavra final sobre nossas próprias vidas, ainda querendo ser os heróis da nossa história, nós também, por natureza, escolhemos viver na escuridão, apesar de toda a incerteza e caos que ela traz. Nós rejeitamos a mão que nos tirará da escuridão e nos levará para a luz, mas a escuridão não vence a luz. A obra do Espírito de Deus é entrar em nossas vidas e dizer: aqui está escuro. Por natureza, não percebemos que está escuro. No geral, achamos que está tudo bem, porque é tudo o que conhecemos. Mas quando percebemos que está escuro, podemos buscar uma luz. E luz é o que Jesus trouxe e o que o Espírito Santo traz. 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 a 18, ou 2 Coríntios capítulo 4, verso 4.
A mensagem de Natal é fundamentalmente esperançosa, mas se deve ser esperançoso para nós, deve ser mais do que sentimental. A esperança gira em torno do cerne da verdade. Se nos apegarmos à esperança enquanto olhamos para o próximo ano, nossos próprios propósitos para as nossas vidas não nos farão muito bem. Não podemos tornar nada verdadeiro acreditando nisso e não podemos tornar nada certo querendo isso. Se quisermos manter a esperança, precisamos ouvir a voz falando em nossos corações e dizendo: aqui está escuro, e nos apontando para a verdadeira luz que veio ao mundo. Então, faça uma pausa agora. O Espírito de Deus está dizendo sobre uma área da sua vida: aqui está escuro. Você precisa andar na luz. Você precisa deixar Jesus guiá-lo. Ou talvez esteja olhando para o que o próximo ano pode em termos de ansiedade e medo. E o Espírito de Deus está lhe dizendo: coloque sua mão na mão de Jesus e confie que Ele o guiará. Jesus veio ao mundo para nos transformar, guiando-nos para fora da escuridão da falsidade egoísta e para a luz do verdadeiro propósito de Deus. Através de muitos perigos, esforços e armadilhas, para a luz gloriosa da presença eterna de Deus. É quando você coloca a sua mão na mão de Deus que Ele provará ser melhor do que qualquer coisa, do que o melhor que este mundo tem a oferecer. Tenha certeza de que a luz que nasceu no Natal ainda brilha na escuridão, escuridão que jamais poderá vencê-la. Para reflexão, ao refletir sobre o parágrafo anterior, o que o Espírito de Deus pode estar lhe dizendo agora, nesse momento? Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.